Aí, novamente, a partir de agora a aula está sendo gravada, certo? Lembrando que a gravação vai ficar disponível no Classroom, assim como as listas de exercícios. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vou começar na mesma dinâmica que eu comecei a aula de matemática, dando algumas dicas de estudos, mas dessa vez agora baseado melhor, né, específicas para física, certo? Porque assim, não achem que física, inclusive, gente, já vão perdendo esse costume que as pessoas têm, né? Que popularmente a gente considera física como sendo uma disciplina exata. E ela não faz parte de disciplina exata. Por quê, gente? Para o Enem, a única, não só para o Enem, mas assim, falando sobre ciência, né? A única ciência que é verdadeiramente exata é a matemática. Então, assim, o problema é que nós temos, durante o nosso trajeto na escola, nós cometemos o erro e a pachorra de comparar demais, Feitosa, matemática com física. Né? A gente acaba, na verdade, matematizando de forma muito, como é que eu vou dizer, assim, de forma até muito exaustiva a física. Então, todo mundo acaba considerando a física como se ela fosse uma extensão da matemática. Como se, sei lá, você tivesse na matemática a álgebra, a geometria a aritmética e a física. E não é assim, entendeu, David? A física, na verdade, ela faz parte do que a gente chama de ciências da natureza. Física, ela é a famosa CN, ciências da natureza, ou seja, é uma das disciplinas mais práticas que nós temos. Deu para entender, Gabi? A física é responsável por estudar os fenômenos que acontecem na natureza. Ela não é cálculo, ela utiliza, preste atenção nisso, David, preste atenção nisso, Vitor. A física utiliza a matemática como idioma interpretativo. É como nós, brasileiros, nós utilizamos a língua portuguesa para nos expressar. Mas vem cá, Lissa, Gil, nós, seres humanos, utilizamos apenas a oralidade para nos comunicar? Será que Não. nós não utilizamos outra coisa? O que é que nós utilizamos, além da oralidade? Gestos, é tanto que tem as libras. Não é justamente. Vocês estão entendendo a própria expressão? Porque, por exemplo, se eu chegar agora em Aline e disser assim, aí, nossa, Aline, você é muito irônica, viu? Eu quis expressar uma coisa. Mas se eu disser, poxa, Aline, nossa, tu é muito irônica, viu? Já mudei o tom. Então, assim, o que eu passei foi totalmente diferente. Eu utilizo eu utilizo a língua portuguesa para me expressar, certo? Para me comunicar. Mas não necessariamente eu precise utilizar apenas a língua portuguesa. Porque Vitor pode me fazer uma pergunta e eu posso fazer assim para ele, ó, Vitor. Isso aqui significa não. É a mesma coisa que tu verbalizar ou não. A física é do mesmo jeito. A gente utiliza a matemática como instrumento da física. Então, a primeira coisa que eu peço para vocês aqui é desvinculem matemática e física. Matemática e física não tem nada a ver, certo? Não tem nada a ver. O que você tem que fazer é relacionar a física com as outras disciplinas das ciências das ciências da natureza. Ou seja, você tem que tentar enxergar a física nos conteúdos da química e nos conteúdos da biologia. Aí sim, inclusive, se você quer dominar as ciências da natureza no Enem, você precisa correlacionar as 3 áreas do conhecimento. Você precisa correlacionar física, química e biologia. Acabou. Porque veja só, eu vou fazer uma pergunta, qualquer pessoa pode responder. E eu preciso que vocês sejam ativos aqui, tá? Esse primeiro falatório inicial é importante, porque eu senti falta nos anos anteriores, beleza? Certinho? Veja só. Tá certo, Aline, tranquilo, beleza, viu? A Aline poderia ter mandado no WhatsApp, não era, Aline? E não no chat. Mas enfim, vamos lá. Seguinte, gente. Meu Deus, até eu me perdi um pouco. Sim, pronto. Falando sobre a matemática, por exemplo. Não, pronto, falando sobre a área das ciências humanas. Porque veja só, porque que as pessoas tendem a ser muito melhores em ciências humanas do que em natureza. É porque natureza é mais difícil? Não. É porque as pessoas não conseguem correlacionar as 3 áreas. E quando você não correlaciona as 3 áreas, para o Enem,
significa que você simplesmente não aprendeu nada. Você é um cara que não sabe absolutamente nada. Porque, veja só, eu vou perguntar para vocês e pode qualquer pessoa responder, certo? Para que você aprenda e entenda geografia da forma, assim, de forma completa, você precisa, além de geografia, saber do quê? O que é que você precisa saber para aprender geografia muito bem? Tem assuntos que você vai precisar de Português. história, tem História. assuntos que você vai precisar de biologia, Muito bem. tem assuntos também que relaciona ali até a física mesmo. Quando você Eu tinha um professor que falava que a matéria mais parecida com história era matemática. Ele falava, porque Também. é muito exato, tipo, é fato. É literalmente fato. isso e aconteceu. Justamente é isso. Mas vejam só, ó, em relação a próprias ciências humanas, para você aprender geografia, você não precisa entender alguma coisa de história? Vocês concordam comigo que sim, né? Eu acredito que todo mundo aqui concorda. Aí veja, para você analisar um fato histórico de forma crítica, você precisa ter conhecimento de sociologia ou não? Precisa, não é? Então vocês estão vendo que, olha, as ciências humanas a gente consegue entrelaçar tudo e todo mundo. Tá vendo, Letícia? A gente consegue entrelaçar tudo e todos. Tá vendo, Letícia? A gente abraça e amarra. A gente amarra a geografia junto com a filosofia, junto com a sociologia e a história. Todo mundo anda de mãos dadas. Por isso que a gente consegue se dar bem. Mas, vem cá. Quantas pessoas no Brasil conseguem relacionar física com química e física com biologia, por exemplo? Porque vocês podem perceber. Qual é o problema hoje da escola brasileira? Porque o professor de física, ele não cita nenhuma outra matéria na sala dele, além de matemática. Por isso que você sai, feitosa, da escola, achando que matemática é uma extensão, no caso que física, é uma extensão da matemática. Coisa que não é. Entende? Esse é o problema. O professor de química, ele também não cita ninguém. Ele só cita química dentro de sala de aula e acabou. O único que ainda acerta, mesmo que não 100%, mas ele acerta muito mais do que os outros, é o professor de biologia, é a professora de biologia. Por quê? Porque a professora de biologia, quando ela vai ministrar aula sobre célula, ela cita química, porque ela precisa falar sobre polaridade da água, ela precisa falar sobre a própria membrana plasmática, que ela é constituída por um fosfolipídio, que ela é, na verdade, anfifílica, ou seja, ela é a única que cita alguma coisa. Mas vocês perceberam que ninguém cita, que o professor de física, você passa o ensino médio todinho lá dentro do ensino médio, do primeiro, segundo, terceiro ano, e o cara não fala de biologia. Ele não diz quais são os assuntos de física que são usados para comprovar, para provar coisas biológicas que acontecem dentro do nosso corpo, do nosso metabolismo, por exemplo. E tem, Fabrício, tem. A parte de elétrica é a parte de célula inteira, pô. Citologia só entende citologia muito bem aquelas pessoas que entendem a parte de elétrica da física. Aquelas pessoas que entendem termologia. Deu para entender, gente? Então, assim, aqui no nosso curso, esse ano principalmente, em especial, eu vou entrelaçar todas as matérias. Eu vou mostrar para vocês o porquê que você precisa estudar física para aprender biologia e, consequentemente, para aprender química. A mesma coisa as pessoas que estão com química. Eu vou mostrar para vocês as relações entre as matérias. Então, assim, qual é a relação entre química e biologia? Qual é a relação entre química e física? O que é que química pode me ajudar a aprender em física? Estratégia. É isso que eu vou fazer esse ano. E eu espero de coração que vocês aproveitem todo esse material que eu estou fazendo. Porque, assim, está dando muito trabalho. Por quê muito trabalho? Porque nós estamos indo contra a regra. A regra é o professor deixar física dentro de um quadradinho, química dentro de um quadradinho e biologia dentro do outro quadrado. E não é isso que eu vou fazer com vocês aqui, porque ciências da natureza é completa. Vocês estão fazendo curso de física, mas que pode cobrar coisas também de biologia. Aí é dessa forma que eu vou mostrar e espero passar para vocês esse ano. Tanto que... Fábio, acho que... Rapidão, acho que essa é a coisa que mais me dá uma travada, assim, porque... Você sabe que eu tenho trauma com química, e sempre que eu vi uma questão de química num simulado, alguma coisa que estava misturado lá, eu já travava. Mas se eu for achando que é só ciência da natureza geral, aí eu conseguia,
tipo, desmembrar mais, sabe? Mas toda vez que O olhar. eu identificava que era química, eu já travava na hora. Não é isso? Justamente. Aí é aqui que a gente vai mudar essa visão, Gil. E assim eu espero que a gente consiga, tá? Eu espero que a gente consiga mudar essa visão por completo. Beleza? Mas é isso, ó. A primeira dica, certo, que eu vou dar para vocês em relação à física, gente, é trabalhar. Agora, aqui é importante. Trabalhar, ó, a matemática básica. Ah, mas você não falou agora que física não é uma extensão da matemática, não. Mas para muitas questões a gente vai precisar da matemática básica. Deu para entender, gente? Nós iremos precisar, não tem para onde correr, cara. Tu vai precisar de matemática básica, então tu precisa estar com isso muito bem trabalhado, porque não adianta eu botar uma questão, por exemplo, de cinemática, que é a área da física que mais utiliza matemática, e, pô, você não está sabendo absolutamente nada. Adiantou do quê, meu amor? Entende? Você pode saber a teoria, mas você vai precisar muitas vezes da matemática para interpretar. Mas não é de uma matemática rebuscada, pô. Você não vai precisar de uma análise combinatória, não vai precisar. Não, você vai precisar, na verdade, de contas básicas. Só cinemática que você precisa um pouco de função. Um pouco não, você precisa de função, bastante função. E a parte de dinâmica, que você precisa de trigonometria. Por isso que eu não vou começar por isso. Daqui a pouco eu explico para vocês a minha lógica, tá? Qual vai ser a minha estratégia desse ano. Mas veja, de matemática básica eu preciso muito. E aí vocês têm que fazer o quê? Estudar matemática básica, não tem para onde correr. Vocês não têm que esperar aprender matemática básica dentro de um curso de física. Entende? Porque aí é que fica parecendo que é uma extensão da matemática, pô, e não é isso. Ciências da natureza, a gente vai estudar os fenômenos naturais que acontecem no nosso dia a dia. Beleza? A matemática é só um detalhe. Aí vejam só, a segunda dica que eu vou dar para vocês é saber, olha só, saber ligar as matérias. As matérias da CN, no caso das CN, né? Das ciências da natureza, certo? Ou seja, tem que saber correlacionar, você tem que saber abraçar a física, que vai te dar conhecimento para aprender química, que vai te dar conhecimento também para aprender a biologia. E a volta também, ó, é verdadeira, tá? A biologia vai te ajudar a aprender coisas de química, que vai te ajudar a aprender coisas de física. Porque você não está fazendo prova, você não abre o Enem, Giovana, e você vê lá prova de física, prova de química, prova de biologia. Você não vê, você vê ciências da natureza. Então, significa que é uma única matéria. Aqui é uma competência que a gente vai desenvolver. Beleza? Terceira coisa, ó. Criar um hábito, desenvolver um hábito de resolver questões. De resolver questões. Física precisa ser todos os dias, professor? Não. Você pode ir alternando, sabia? Depende muito da sua necessidade, velho. Sabe? Porque esse negócio que a gente chama de interpretação, na verdade, é costume com questões. Você se acostumar com os modelos de questões. É isso, vocês vão perceber ao longo do curso que é nada mais, nada menos que se acostumar. É você ter a habilidade de, poxa, eu fiz tantos tipos de questões. Então, quando eu for fazer uma outra muito parecida, eu não vou sentir dificuldade em relação a isso. Beleza? Então, ó, criar o hábito de resolver questões. Certo? Tranquilo? Então, ó, são essas 3 dicas aqui que eu vou dar para vocês. Trabalhar matemática básica fora da sala de aula. Não esperem que na aula de física a gente vai ficar trabalhando muita matemática básica, porque física é teoria, tá certo? É muita teoria. Saber interligar as matérias das ciências da natureza, ou seja, saber qual é a relação de física com química, de física com biologia. E, além disso, ainda desenvolver um hábito de resolver questões, que não precisa ser diariamente, você pode ir alternando, mas tem que resolver questões. E eu até botaria aqui um quarto item, que seria, veja só, ó, a repetição. Se acostumar com essa repetição, porque ciências da natureza, para aprender, tem que repetir. Tem que repetir falando, tem que repetir praticando, repetir escrevendo, repetir resolvendo.
Não tem outra coisa, é repetição. Beleza? Repetição. Tranquilo? Então, ó, anotem essas dicas aí, porque a gente vai começar, de fato, o nosso assunto, tá? Aí vocês vão me dizer, posso apagar isso daqui? Sim ou não? Para a gente começar. Tentem tirar print aí, por favor. Pronto, Gabriela disse que sim. Beleza, pronto. Qualquer coisa, Jéssica, manda pra gente lá, tá? O print, beleza? Ela manda pra gente e vocês depois só pegam, tá? No grupo. Ó, deixa eu apagar isso aqui, porque agora sim nós iremos começar a física. Vem cá, eu quero que vocês me digam, quando vocês adquirirem um curso geral, principalmente, qual é o primeiro assunto de física que a gente estuda? Quem sabe? Geralmente é cinemática. Cinemática, não é isso? É o primeiro. Para quem não sabe, gente, a cinemática é a parte da física que estuda os movimentos. Mas aí estuda os movimentos de forma simples. Lembra daquelas questões que ele te pergunta sobre velocidade média, né? Aquelas fórmulas, a fórmula do sorvete, que é o sentado sozinho vendo TV, o sorvetão, que é o sentado sozinho vendo TV até 2h30, né? Porque tem muito isso, né? Eu acredito que Gabriel tinha botado ali notação científica, mas não seria, Gabi, porque a parte de notação científica já envolve matemática, né, e não física, né? Eu acredito ter deixado a pergunta muito clara, mas eu queria saber, assim, a área da física que a gente começa a estudar. E a gente já começa a estudar por cinemática. E é justamente por isso que a gente estuda notação científica primeiro, para poder a gente adquirir aquela base da matemática para utilizar, para aprender a cinemática. Mas não é essa a estratégia que eu vou ter com vocês. Eu vou começar invertido. Porque hoje eu acredito muito na aprendizagem da física de forma invertida mesmo, tá? Porque a cinemática é a parte da física que mais exige matemática. Só que, quem aqui, nesse ano, já estudou função afim? Alguém estudou função afim já? Ainda não. Quem aqui estudou função quadrática? Muito menos. Muito. Então, assim, não faz sentido a gente começar agora com cinemática, porque vai exigir tudo isso. Aí vocês já vão começar com muita dificuldade. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou começar pela física 3. Porque, vejam, a física se divide em 3 partes, tá, gente? A primeira, que é física 1, a gente diz que é a física do movimento, é cinemática juntamente com dinâmica. A física 2 é a termofísica, é a física que estuda o calor, a relação do calor. E a terceira física, a gente diz ali que é a física da eletricidade, é a parte de elétrica. E nós temos uma quarta física, que é eletromagnetismo. Mas aí a gente meio que bota tudo junto, dá 3, porque no ensino médio é eletromagnetismo básico. Tranquilo? Mas a gente vai começar pela 3, certinho? Que é justamente a parte de elétrica. Então, olha só, o que nós iremos estudar hoje é uma coisa que, no meu curso do ano passado, infelizmente, eu acabei deixando por fora, porque eu não via muita importância naquilo até então, mas hoje eu vejo muita importância, você saber, certo? Então, ó, o primeiro assunto de física que nós aprenderemos vai ser a famosa eletroestática. Ó, eletroestática. Ó, o próprio nome ali, ele já é sugestivo, né, gente? Eletroestática. Vocês conseguem ver escrevendo desse tamanho? Sim. Sim, né? Consegue, né, de boa? Show, massa, certo. Então, vejam, ó, eletroestática. O nome é sugestivo, né, Jéssica, o nome? Porque, vejam, eletro vem de eletricidade mesmo. E estático significa o quê? O que é que significa estático? Uma coisa está estática. Parado. Parada, muito bem. Então, nós iremos... O objeto de estudo da eletroestática é a carga elétrica sem movimento. É a carga elétrica parada. A gente vai estudar os elementos que envolvem a eletricidade, a energia elétrica. Olha que interessante, David. O que envolve a eletricidade, a energia elétrica, isso que a gente utiliza para acender a luz, só que ela no estado parado. Certo? Os elementos estando parados. Mas a gente sabe que os elementos não estão parados.
na realidade. Aí, depois de eletrostática, nós iremos estudar eletrodinâmica. Beleza? Agora, eletrostática. Para coisas, para corpos que estão parados, para elementos parados. Beleza? Mas é basicamente estudo da eletricidade. Tranquilo? E aí, vejam, a primeira coisa que a gente precisa lembrar dessa eletrostática, gente, já que ela vai, né, trabalhar a eletricidade no seu processo de pausa, de parar, o primeiro elemento que a gente estuda disso daqui, olha, é o que nós chamamos de carga elétrica. É o primeiro elemento, carga elétrica, já que nós iremos desenvolver o estudo dessa carga elétrica só parada, porque tem que lembrar, a partir do momento que eu coloco essa carga elétrica em movimento, Gabi, essa carga elétrica ela já vai ser chamada de corrente elétrica. Olha que interessante. Quando a energia está parada, paradinha, aí eu chamo de carga elétrica. Quando ela está em movimento, eu chamo de corrente elétrica. Mas corrente elétrica não é objeto de estudo da gente agora. Ai, professor, não entendi isso não. Repara, olha só, para a gente entender bem. Eu tenho uma bateria. Em uma bateria, quando eu tenho uma bateria, ela não está conectada a nada. Me respondam isso. A bateria não está conectada a absolutamente nada. A energia que está aqui dentro, ela vai ser gasta? Se ela não está conectada a nada, eu botei energia lá dentro. Não. Então, se não está em movimento, eu digo que essa bateria, ela tem o quê? O que é que ela tem? Carga elétrica. Carga elétrica. Por isso que a gente diz, a carga do meu celular está assim, assim, assado. A carga de quê? Da bateria. Porque não está em movimento. Mas a partir do momento que eu conecto alguma coisa na minha bateria, aí essa corrente, essa carga elétrica começa a caminhar. Sai da bateria para o dispositivo. Aí quando caminha, já não é mais eletrostática, eletrodinâmica. Eu já vou dizer que agora o nome correto é corrente elétrica. Diz aí se deu para entender. Que massa, gostei. Deu, não deu? Pronto, porque eu preciso que vocês enxerguem isso na prática mesmo. Beleza? Aí vejam só, vocês podem me perguntar assim, o que significa carga elétrica? Né? Tipo assim, o significado da palavra em si. Gente, carga elétrica ela vai ser uma propriedade da matéria. Lembra, o que é que significa? O que é que significa? É uma propriedade da matéria. Gente, propriedade da matéria, um exemplo é massa. Por exemplo, toda matéria, todo corpo tem massa. Outra coisa, toda matéria, todo corpo tem densidade. Então, isso aí, a gente diz que são propriedades da matéria. Então, como é uma propriedade da matéria, a gente precisa lembrar o que é que constitui essa matéria. Aí eu vou perguntar para vocês, fazer uma pergunta da área de biologia. Qual é a menor unidade da matéria? Átomo. O átomo, muito bem. Aí, para a gente estudar carga elétrica, precisa estudar átomo antes disso. Vejam só, me digam aí, por favor, o átomo ele é constituído de quais elementos? Núcleo, eletrosfera, elétron. Muito bem. Nesse caso é isso aqui, né? O núcleo, desculpa. Deixa eu até botar mais para baixo. Deixa eu pegar aqui rapidinho o meu apagador. Que eu vou botar o desenho mais para cá. Deixa eu apagar isso aqui. Tentar tirar aqui. Pronto. Show. A gente vai ter assim. Essa bolinha, David, essa bolinha que eu estou botando, eu vou dizer que isso aqui é o núcleo. No núcleo, eu vou ter cargas do tipo positiva. Todo mundo lembra disso? Essas cargas positivas a gente chama de quê? Prótons. Muito bem. Aqui no meio a gente tem os prótons, mas além dos prótons a gente tem o quê no núcleo? Nêutrons. Os nêutrons. Nêutrons, muito bem. Aí lembra, os prótons, eu vou até botar aqui, se liguem. Nós temos os prótons. Esses prótons, vocês já me disseram aí que a carga deles é positiva. Nós temos também os nêutrons, os nêutrons, que aí qual é a carga dos nêutrons? Ele é neutro. Neutro, não tem carga, certo? Não tem carga. A gente só pinta assim, a bolinha, tá vendo? A bolinha cheia. Para dizer que não tem carga. Ele nem é positivo, nem é negativo, Não é. E nós temos o terceiro, que quem é o terceiro?
Quem é? Dentro. Os elétrons. Os elétrons. Ah, Não é isso? Ó, os elétrons que ficam na eletrosfera. Que aí a carga é negativa, né? Ó. Isso aí aqui a gente tem, ó, a eletrosfera que tá aqui, tá vendo? Ó, arrodeando esse cara. E aqui nós teremos, ó, os nossos elétrons, tá vendo? Ó? Arrodeando esse cara, sempre em movimento, uma dinamicidade linda. Ó, aqui, tá vendo? Nós temos esses 3 caras. Aí vejam, na física, esses 3 caras agora serão estudados. Só que, diferente da química, que a gente ficava, de fato, colocando o nome de todos eles, na física nós iremos representá-los apenas pelos sinais. Então, vejam, se eu falo para vocês que uma determinada carga ela é positiva, significa que essa carga sendo positiva, ela é uma carga rica em quê? Em prótons, nêutrons ou elétrons? prótons. Prótons. Se eu falo para vocês que uma carga ela é negativa, é porque ela é rica em quê? Elétrons. Elétrons, muito bem, isso mesmo. Tá vendo? Só que a primeira coisa que vocês vão ter que aprender dentro do núcleo e de qualquer matéria, David, é que quando a gente vai mexer num átomo, em qualquer átomo, a única coisa que nós tiramos do lugar, que nós transferimos, são os elétrons. Por isso que os elétrons são os elementos, são as partículas mais famosas e mais importantes. Sabe por quê, gente? Porque, vejam, todos os outros, tanto os prótons quanto os nêutrons, ficam no núcleo. Aí vejam, ó, tá no núcleo, não é isso? Então significa que está perto do coração. Então significa o quê? Que eu quero que vocês me digam. O núcleo, ele tem mais influência nos prótons ou nos elétrons? Ele tem mais influência. Porque veja, ó. Sim, diga aí, Gil. Como assim influência? Pronto, ó, veja. Se eu tenho um filho, vamos supor que eu tenho um filho. Aí o meu filho mora comigo. Ele mora comigo, eu tenho uma influência. Vocês concordam comigo nele? Ele vai me obedecer. Concordam comigo? Mas vamos supor que eu tenho um filho e ele mora em outro estado. Ele mora longe de mim. Vem cá. Qual dessas situações? A primeira, que ele mora comigo, ou a segunda, que ele mora longe? Em qual dessas situações eu vou ter mais influência sobre o meu filho? A Que primeira. mora com você. Por quê? Porque ele está o quê? Perto ou distante? Perto. Perto. Então significa o quê? Que para alguém, vejam só, para alguém fazer mal ao meu filho, é mais fácil ele fazer mal ele estando perto de mim ou ele estando longe? Longe. Longe. Aqui é do mesmo jeito. Porque vejam, os prótons, os nêutrons e os elétrons são como se fossem filhos desse núcleo que está aqui. Aí, vem cá. Quem é que está mais perto do núcleo? São os prótons ou são os elétrons que estão mais próximos? Os prótons. Porque os prótons, gente, ficam dentro do núcleo, tá vendo? Então, isso significa que se fosse para eu mexer em alguém, é mais fácil para mim mexer nos prótons que estão nos braços do núcleo ou nos elétrons que estão voando, que eu não sei nem onde é que eles estão direito. Os elétrons. Os elétrons. Estão Aí, pelo mundo aí. tá vendo? Aí, a partir de agora, vocês vão anotar no caderno de vocês. Ó, o seguinte, ó. Só se... Deixa eu ver, pronto. Só se mexe... Acho que mexe assim, né, gente? Com CH, né? Ou é com X? É X, né? Não, é com X. Com X, né? É verdade. É mexer. Verdade, ó. Só se mexe com os elétrons. Elétrons. Então, vejam. Quando eu falo para vocês que um corpo, uma matéria, ela ficou positiva, significa o quê? Veja, ó, se eu digo a vocês que um corpo ele está eletricamente positivo, significa que ele tem mais prótons, concordam comigo, né? Significa que ele é rico em prótons. Mas para ele ser rico em prótons, significa que ele perdeu elétrons. Deu para entender isso? A mesma coisa.
Não é Se que eu ele disser perdeu. isso, porque ó, a única coisa que ele perde ou que ele ganha são elétrons. Ele nem perde nem ganha prótons, tá? Não tem como. Nem ganhar e nem perder prótons. Só tem como ganhar ou perder elétrons. E isso vocês vão aprender na química também. Que os elementos não tem como perder prótons. Porque se perder prótons ou ganhar prótons, aí você vai ter um outro elemento. Vocês vão perceber que cada elemento tem como característica o número de prótons. Tipo, como é que o cientista ele identifica que o oxigênio é o oxigênio? É o oxigênio que vai chegar lá e vai dizer: oi, prazer, eu sou o oxigênio. Não. É pelo número atômico, que é o número de quê? De prótons. Mas você pode mexer nos elétrons desse oxigênio, pode mexer nos elétrons do ferro e assim por diante. Então, qual é a regra? A regra é o quê? Quando eu vou mexer, eu mexo com o quê, gente? Elétrons. Elétrons. Muito bem. Não se... Gabi, David, não se mexe nem com prótons, nem com nêutrons. Só se mexe com elétrons. Firmeza? E aí, prótons e elétrons vão ser representados pelos sinais. Mais significa prótons, certo? Significa que um corpo ele é rico em prótons. Já quando eu represento ele com negativo, é porque ele é rico em elétrons. Deu para entender? Deu sim. Certeza, né? Pronto, a gente pode passar, né? De certeza, né? Pronto, show. Aí veja, naturalmente, isso aqui eu vou até anotar, tá, Jéssica? Tá, David? Viu, Vitor? Isso aqui eu vou anotar. Letícia, anota, viu? Todo corpo ou toda matéria, todo corpo, é naturalmente neutro. Vocês sabiam disso? Que todo corpo é naturalmente neutro. Naturalmente, todo corpo que você pegar, ele vai ser neutro. Até porque, né, Gabi, não faria sentido você pegar... Porque se as coisas não fossem neutras, pô, tudo que você pegar, você tomaria um choque. Não é verdade? Tudo que você pegaria, você tomaria um choque. Por que é que quando você está parado muito tempo, aí você pega a ponta do seu cotovelo, encosta na mesa e você toma um choque? Porque houve diferença de carga. Entendeu? Depois, inclusive, a gente vai aprender que quanto mais fina a ponta é de algum objeto, mais fácil é para você ter uma diferença de carga. Ah, esse aí é o tal da teoria das pontas, né? Do carinha lá E muito bem, isso mesmo. Perfeito, Jéssica, a teoria das pontas. Por isso que os para-raios são, né, aquelas pontas bem finas. Porque chamam mais atenção, para ter uma diferença de carga. Beleza? Mas é isso, ó, todo o corpo ele é naturalmente neutro. Ele não nasceu para ser eletricamente positivo ou negativo, entendeu? O normal, o natural é ser neutro, acabou. Não tem muito que a gente discutir, não. Beleza? Aí vejam só, gente, falando agora sobre calcular o valor dessa carga elétrica. Porque vejam, essa carga elétrica, Gabi, ela é quantizada. O que é que significa isso, professor? O que é que significa isso, Vitor? Quantizada, ela pode ser representada pelo número. Ou seja, eu posso calcular qual é o valor da carga elétrica. Teu celular, Vitor, quando tu pega teu celular, tu não consegue ver o nível de bateria, pô? O nível de bateria é o quê? É a carga elétrica dele. Você consegue quantizar. Não consegue? Você consegue dizer se sua bateria está com 70% ou se sua bateria está com 10%, por exemplo. Você consegue quantizar isso. A matemática entrando agora. Tá vendo? A matemática entrando agora. Só que, para o Enem, sendo bem sincero, a matemática dessa matéria não é tão cobrada. É mais a parte teórica mesmo, beleza? Aí veja, ó, se eu quiser determinar o valor, ó, se liguem, viu? Ó, para calcular, vou botar aqui, ó, para calcular a carga elétrica. Eu vou botar só a carga, tá, gente? Para calcular a carga, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, carga na física, eu vou representar pela letra Q. A letra Q significa carga elétrica, tá? Para calcular a carga elétrica, eu vou multiplicar duas coisas.
Eu vou multiplicar um N, que daqui a pouco eu explico o que é, não se desesperem, por uma letra E. Aí vamos lá, agora que a gente vai começar o cacete. É agora que a gente começa a brigar, vem agora puxão de cabelo mesmo. Mas calma, ó. É só entender aquilo ali. Só entender cada elemento que tem naquela fórmula, naquela expressão. Não precisa se desesperar, não, tá? Fica calmo, fica tranquilo. Ó, vejam só. A letra Q significa carga elétrica. Ou seja, a quantidade de carga que eu vou calcular. O N que está aqui, ó, o N, eu vou puxar uma seta, tá? Se vocês me permitirem, ó. Esse N aqui, ele significa o número de elétrons. Ó. O número de elétrons. Certo? Que você tem. Ó, tá dando para enxergar. E esse E que tá aqui vai ser o que a gente chama de carga elementar. Ó, carga elementar. Que vai ser, sabe o que, gente, essa carga elementar, velho? Vai ser a carga elétrica de um único elétron ou de um único próton. É basicamente isso. É a carga elétrica de uma única dessas partículas. Então, Gil, quando os caras estavam estudando tanto os elétrons quanto os prótons, eles perceberam que essas duas criaturinhas, tanto os elétrons quanto os prótons, tinham ali uma carga muito próxima. É por isso que eles acabaram arredondando. Mas não necessariamente eles são iguais. Mas aí a gente considerou como sendo a mesma carga, porque a diferença era irrelevante, tá? Então, eles conseguiram observar que um único elétron e um único próton tinha uma carga específica. Aí eles chamaram, na verdade, de carga elementar. Diz aí se está dando para entender até agora, ou se alguém já se perdeu. Fabrício, eu tô doida, ou tem um valor certo, né? Que é 1,6, é esse valor? Isso, é esse mesmo, Gil. É esse mesmo. 1,6 vezes 10 a 19, né? Assim, isso, a menos 19. É isso mesmo. Menos 19. Isso aí, perfeito. Tranquilo? Aí veja, ó, essa carga elementar, como Feitosa disse, ó, é representado pela letra E, beleza? Deixa eu botar um outro aqui para poder separar bem. Certo? Ó, essa letra E o valor é mais, a gente costuma dizer assim, né, que é mais ou menos, né? Mais ou menos porque tem que lembrar. Se o valor for positivo, a carga é de quem? Do próton. Do próton. Se for negativa, é de quem? Elétron. Perfeito, velho. Outra pergunta. Em um átomo, no que é que a gente mexe? No elétron. No elétron. Bem, no elétron. Por quê? Porque ele gosta de passear Tá demais. longe da mãe. Muita deriva. Muito bem, isso Tá mesmo. longe da mãe, tá pelo mundo viajando. Eu só Muito vou lembrar bem. disso agora. Tá longe da mãe, justamente. Tá vendo? Tá longe da mãe. Tá vendo, Letícia? Aí, ó. A carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Certo? Aí, unidade de medida, Coulomb. Tranquilo? Essa letra C é uma unidade de medida. Vitor, David, acorda, volta para cá, eu não quero perder vocês, não. Se liguem. Essa letra C que está aqui é uma unidade de medida, que a gente chama de Coulomb. Então, toda vez que eu for calcular a carga elétrica, falando sobre unidade de medida, vou botar aqui, ó, unidade, certo? De medida. Tem que lembrar, ó, unidade de medida, Letícia, é de medida. É aquela letrinha que a gente vai utilizar para representar. Por exemplo, eu subi numa balança no Brasil. Bum! Gabi, me diz aí. Quando eu subo na balança no Brasil, quando eu olho para baixo, a minha massa vai ser me dada em que unidade? Eu vou olhar lá para a balança, ela vai estar em quê? Quilograma. Quilograma. Muito bem. Quilograma é uma unidade de medida. Aqui também é unidade de medida. Só que é unidade de medida de carga elétrica. Então, a carga elétrica, até o próprio nome está dizendo, usa essa referência. A carga elétrica não começa com C, então a unidade de medida também vai começar com C. Só que é Coulomb. Coulomb. Certo? A unidade de medida é Coulomb.
Aí, ó, cuidado, é o nome de um cara, mas se eu estou representando a unidade de medida, o C é minúsculo, tá? Porque não é nome próprio, não. É unidade de medida. Tranquilo? Coulomb. Show, né? Agora, dessa unidade de medida, tem que se ligar, sabe no que, velho? Nos seus múltiplos, olha. Os múltiplos. Que é isso aqui que a galera morre. Eita, meu Deus, eu vejo tanta gente com dificuldade nisso. Que tem hora que eu fico, olha, se eu visse uma ponte, eu pulava dela, viu, velho? Na moral. Porque são os múltiplos. É, Gil, porque são os múltiplos. A galera não sabe de múltiplo, porque o professor quer matematizar demais. Mas veja, o primeiro múltiplo, anota aí, Letícia, tá anotando, Letícia? Tá? Vitor, tá anotando, David? Tá anotando também? Tô anotando. Muito bem, Tô show. anotando. Na dúvida, interrompam, viu? Se não entender alguma coisa, interrompam. Meu tom de voz tá ok? Estão conseguindo me entender bem? Então, certeza, né? Tô falando muito rápido, porque eu me empolgo. Não sei se vocês sofrem de ansiedade generalizada. O Fabrício testando o canal. É. Mas tá bom, né? Tá tranquilo, né? Show, muito bem. Ó, os múltiplos da unidade de medida. O primeiro múltiplo é o que a gente chama de milicoulomb. Então, ó, 1 milicoulomb vai ser representado assim, ó, o M e o C. Milicoulomb. Esse milicoulomb, ele vale 10 elevado a menos 3 coulomb. Ih, entendi essa porra não. Calma. Ó, tu tem uma garrafa. Se liga, tá? Vou botar uma garrafa aqui, ó. Pronto, Jéssica que toma cachaça todo dia de manhã. Jéssica pega a cachaça dela e ela vê lá, ó, e ela vê escrito aqui embaixo 1 litro de pinga. Não é 1 litro? Não é isso? Só que David, que usa a mesma garrafa, só que para cheirar lança-perfume, ele pega a mesma garrafa, muito parecida ao modelo, só que Jéssica usa para tomar cachaça e David usa para cheirar lança-perfume. Aí ele pega uma mesma garrafa e ele vê lá escrito assim, ó, 1000 ml. Poxa, o que é que significa esse ml aqui, hein? Eita, ficou feio, não foi? ml. Isso significa o quê? O que é que isso aqui significa? Mas o ml significa o quê? ml. Mililitro. Ó, tu tinha litro, mililitro. Tu tinha coulomb, milicoulomb. É a mesma coisa. É correspondência de 1000. Aí toda vez que você vê mili, você vai substituir por 10 a menos 3. Exemplo. Ó, David, por exemplo, ó, tu tem aqui, sei lá, 5 milicoulomb. Esse M tu vai trocar por o quê? Vocês vão trocar pelo quê? O M. Ó, aqui, ó. Falem aí. Quem? Vai trocar pelo quê? 10 a menos 3. Muito bem. Então, ó, repete o 5, bota vezes 10 a menos 3, e aí no final bota coulomb. Entendeu não, gente? Bora lá de novo. Eu tenho aqui, por exemplo, 8,6 milicoulomb. Novamente. Encontrou milicoulomb. Agora eu vou fazer uma pergunta diretamente para a pessoa. Letícia, rapidinho. Eu encontrei 8,6 milicoulomb. Letícia, esse mil eu substituo pelo quê, Letícia? 10 elevado a menos 3 e o C. Muito bem, Letícia, perfeito. Então fica 8,6 vezes 10 a menos 3 coulomb. Se ligaram no que significa múltiplo? É isso. Toda vez que vê o M, troca por 10 elevado a menos 3. Aí Mas o M pequenininho. É O isso, minúsculo. muito bem. É o M pequenininho, que é o milho, tá? Que é o milho, beleza? Até porque, Gil, nessa parte da física, a gente não vai usar, por exemplo, o mega, que é o Mzão grandão, tá? A gente só usa mesmo o Mzinho pequenininho. Porque, Gil,
são unidades muito pequenininhas, né? A gente está estudando agora a parte da física que ela é micro. Ela é micro, ela não é macro, né? Ela é micro, ela é bem assim, é microscópio mesmo. Aí agora, ó, nós temos o segundo tipo, tá? Que é essa letra aqui que, ó. Eita, David, bicho, ele não sabe o que era lança-perfume. David, lança-perfume que o povo chama que fulano vai baforar o que mesmo, gente? Eles falam? Ai, como é? Ixi, como é o nome mesmo? Eu não sei não, Gabi, tu sabe, Gabi? Loló. Como? Eu acho que é Loló que chama. Loló, isso mesmo, isso, Letícia, muito bem. Loló, que o povo chama de Loló, David. Não que eu conheça, né? Não, também não. Mas assim, eu conheço da internet, né, Letícia? Letícia, você já complicou a gente agora, porque você foi e disse a frase do não que eu conheça. Agora você ferrou a gente, Letícia. É a mesma coisa do que a pessoa fala, eu não tenho nada contra, mas você já sabe, né? Ô, Vitor, quando a gente diz assim, cara, assim, com todo respeito, aí você sabe que vai vir um negócio totalmente absurdo e sem respeito. Cara, com todo respeito. Mas você já sabe que a mesma coisa ela fez agora, não que eu use. Tipo, já foi, já botou Nossa, a gente. eu tenho raiva da frase, fala bem assim, eu sei que eu vou ser grosso, mas tipo, aí fala a frase. Ai, Mano, meu Deus. É melhor não ter falado isso. Isso é específico e pronto. Era melhor, ser sincero. Feitosa. Ou quando a pessoa ela fala assim, que eu odeio. Véi, não é por nada, não. Nossa, ei, tá piorando, se não fosse. Imagina, não é. Imagina se fosse por alguma coisa. Porque vem um absurdo. Deus me livre. Deus me livre. Eu estou correndo dessas pessoas. Eu estou correndo desse tipo de ser humano. Mas eu não vou negar que eu sou o tipo de pessoa, Vitor, que eu falo assim, olha, com todo respeito, mas aí já desce a madeira ali, né? E não para de falar até não descer a madeira. Aí, mas vamos lá, ó. Essa letra aqui parece o U, mas não é. Ela é uma letra grega chamada de Mi, M-I. Ela é Mi, ó, certo? Mi. Esse Mi a gente vai chamar de microcoulomb. Então, um microcoulomb, toda vez que você vê o Mi que parece o U, você vai trocar isso por 10 a menos 6. Muito complexo, velho. Não, né? Gostosinho até agora, né? Exemplo, que eu gosto de exemplo. Gosto de exemplo numérico. Não gosto muito de letra, não. Tenho aqui, por exemplo, 4 microcoulomb. E agora? Toda vez que eu ver micro, eu troco pelo quê, gente? 10 elevado a menos 6. Muito bem. Ó. Então fica, aí repito, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ah, professor, então, ó, vamos lá, peraí. Toda vez que David vê na prova dele, em alguma questão, mili ou micro, ele vai ter que trocar por essas bases 10? Yes. Vai. Por quê, professor? Porque ele não pode ser livre de fazer o que ele quer. Porque David não é ninguém na fila do pão, assim como eu, assim como você. Entendeu? Nós estamos aqui, né, não, David, para seguir regras. Na verdade, David, estamos aqui para seguir regras. Embora eu não goste, às vezes, de regras. Mas tá. Aí, Vitor, se Vitor quiser resolver a questão e não trocar por 10 a menos 6, aí ele vai errar. Aí o problema vai ser de quem? Vai ser do Vitor. Aí tem que trocar. Tá bom, gente? Tem que Aí ele vai trocar. lá e bota bem assim, sem querer afligir as regras, Mas já eu faço o que eu bem entender. Ó, deixa eu botar outro exemplo aqui. Ó. Se eu botar assim, ó, 3,2 microcoulomb. Ô, David, me diz aí, David, como é que eu vou fazer para escrever isso aqui em coulomb? Diz aí, David.
É 3,2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Muito bem, tá vendo? Porque, gente, isso daqui, ó, é a unidade de medida. É no sistema internacional. Amor, se os Estados Unidos tá deitando para isso aqui, quem és tu para não deitar? Se a União Europeia está deitando para isso, quem és tu para não deitar? Se o México deita para isso daqui, quem és tu para não deitar? Então, assim, às vezes, né, tem coisa que é a consciência, né? Se a China deita para isso, quem és tu para não deitar? Então, assim, né? Convenhamos. Aí, viu? Evita a fadiga, pô. Sempre evitar fadiga. Tranquilo? Ei, antes que vocês me digam, eita, eu já vi isso de micro na questão do meu chip. Que meu celular ele pega microchip. Tem relação com isso? Pode perceber que os Nano chips, também. nano também. Os chips, ao longo do tempo, eles foram diminuindo, né? Diminuindo. Antes era o cartão telefônico, era bem grandão. Depois virou o chip menor. Depois o microchip, o nanochip. E hoje já tem a tecnologia do que você coloca na própria placa do celular. Aí o terceiro, ó, que Gil já deu spoiler, que vai ser o nano. Aí, gente, o nano, a gente representa por esse Nzinho assim, tá vendo? Ó? Nanocoulomb. E o nano, gente, vocês vão ter que substituir por 10 a menos 9, certo? Porque um nanocoulomb representa 10 a menos 9 coulomb. Então, ó, for example, vou botar aqui um exemplo, viu, gente? Ó, se eu tiver, por exemplo, 4 nanocoulomb, Lissa, como é que fica isso aqui, Giovana? Giovana Lissa? Um coulomb. Vai ficar 4 vezes 10 a menos 9 coulomb. Isso aí, muito bem. Tá vendo? Ó? Aí eu tenho aqui, ó. Agora, se eu tivesse assim, ó, 1,2 nanocoulombs. Vitor, me diz aí, Vitor, como é que ficaria aqui, ó? Tá escutando, professor? Tô. 1,2 vezes Certo. 10 menos 9 coulomb. Muito bem, tá vendo? Ó? Aí vocês vão ter que fazer a conversão para evitar fadiga e evitar errar. Beleza? Mas aqui, ó, parece ser muita coisa, mas foi porque eu saí botando exemplos. Isso que é bem simples. Fazendo, repetindo, vocês vão perceber que isso aqui vai virar obrigação. Aí quando vocês virem um nano, micro ou um mili, vocês já vão fazer logo a substituição, a conversão direta, tá? Aí sempre faz as coisas para evitar fadiga, tá? Evita fadiga para não estar discutindo muito com a banca, né? Porque a gente tem essa mania, né, de discutir muito com a banca. Dizer que a banca está errada, a banca está errada, ela pode até estar errada, mas se ela não quiser estar, ela não vai estar. Não adianta discutir, né? Então a gente tem que seguir o bonde, né? Tem que ir conforme manda, certo? Figurino. Vê se vocês entenderam que já foi bastante informação, né? Ó. Eletrostática, que vai estudar a eletricidade. Vou dar uma resumida, tá? Para repetir, ó. E você repete em casa junto comigo, tá? Que tem que repetir. Eletrostática estuda os elementos da eletricidade, só que parados. O principal elemento estudado pela eletrostática, carga elétrica. A carga elétrica, a gente já viu que, na verdade, vai ser uma propriedade da matéria. Então, assim como a matéria tem massa, a matéria também tem carga elétrica. Certo? A carga elétrica, ela é representada por meio dos 3 elementos que compõem o átomo. Certo? Que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons são representados com carga positiva, os nêutrons não têm carga e os elétrons têm as cargas negativas. Isso eu preciso lembrar. Aí, vejam só, quando eu vou mexer nas cargas de um corpo, eu só mexo com os elétrons. Porque os prótons e os nêutrons ficam próximos da mãe. Então, eles estão muito protegidos. Eles sofrem muita interferência do núcleo, enquanto os elétrons já sofrem bem menos. Por isso que a gente consegue
mexer melhor com os elétrons. Aí todo o corpo ele é naturalmente neutro. O que é que significa, gente, o que é que significa esse corpo ser eletricamente neutro? Significa que o número de prótons, o número de prótons que eu vou representar por P é exatamente igual ao número de elétrons. E os elétrons eu represento assim, com um Ezinho e um menos em cima. Tá certo? Para calcular essa carga elétrica, eu uso a fórmula Q, que é a quantidade de carga elétrica, igual a N vezes E. Esse N aqui é o número de elétrons que você vai ter. E o E é a carga elementar. Essa carga elementar é a carga elétrica de um único elétron ou de um único próton. Tem um valor fixo, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Professor, tenho que decorar esse valor? Infelizmente tem. Se você for prestar uma UNEB da vida ou qualquer qualquer vestibular que seja tradicional, incluindo aí os vestibulares militares. Enem, preciso decorar? Não, porque o Enem vai te passar esse dado. Você só precisa saber como vai usar ele. Então, toda vez que te der a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, tem que utilizar a fórmula do Q, que é Q é igual a N vezes E. Ou então, muita gente bota, a galera diz que é a fórmula do Ken, né? Ele só bota o E na frente, beleza? Aí fica a fórmula do Ken. Aí, a unidade de medida dessa carga elétrica, Coulomb. Só que ela vai ter os seus múltiplos. O primeiro múltiplo é o milli, que eu vou identificar como sendo M, e vou substituir o milli por 10 a menos 3. O segundo, micro, que eu vou representar pela letra Mi, e eu vou substituir por 10 a menos 6. E o nano, que eu represento por esse N meio maluco, que eu vou substituir por 10 a nona. Tranquilo? E sempre vou mudar, sempre vou adicionar essas bases 10 para evitar fadiga e evitar errar. Tem outro, né, também? Na verdade, tem vários, né, Gil? Tem vários. Eu só tinha decorado, assim, mili, micro, nanopico. Mili, micro, nanopico. Eu decorei os 4 primeiros. Muito bem, show. Mas Gil. os que mais usam são esses 3 mesmo. Gil. São esses 3. São os mais importantes. Certo? Fiquem tranquilos em relação a isso. Prendendo os 3, tá perfeito. Não precisa mais de nenhum outro. Certo? Aí vamos lá. Agora a gente vai trabalhar os princípios da eletrostática. Agora se liga. Não quero ninguém decorando nada não, tá? Eu quero vocês entendendo isso. Então, vocês vão prometer que quando vocês forem, antes de resolver a lista que eu vou propor, vocês vão parar, vocês vão rever essas anotações, certo? E tentando ensinar para vocês mesmos. Ou para as paredes. Ou chamar algum parente seu para você tentar ensinar. Certo? Reler com calma, com muita calma. Porque isso aqui não tem que se decorar, tem que ser aprendido, tem que ser entendido, compreendido. Certo? Compreendido. Isso aqui é um idioma, tem que compreender. Vejam só, vão ser os princípios da eletrostática. Princípios da eletroestática. Aí não precisa ficar aí agoniado porque tem que decorar nada não, que ninguém tem não vou botar, viu, Letícia? Não vou botar ninguém para decorar nada, pelo amor de Deus. Tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Vejam só, o primeiro princípio, são 3 princípios. O primeiro é a da conservação das cargas. Vou explicar. Conservação. Deixa eu tirar aqui da minha polizinha ali, conservação das massas. Tá certo? Aí vou explicar para vocês o que é que... Eita, das massas não, gente. Desculpa, das cargas. Senhor, das cargas. Do nada, Lavoisier. Não foi, diga aí, velho. Só faltou citar Proust também, não foi? Das cargas, Das cargas. Gente, conservação o que é que diacho isso aqui significa?
É simples, David, vê se tu vai entender isso, ó. Eu vou pegar aqui, se liguem, tá? Eu vou pegar aqui 2 carguinhas, podem ser mais, tá? Podem ser mais. E vou fechar essas carguinhas, ó, e vou fechar essas carguinhas aqui. Pronto, eu vou botar 3 carguinhas, ó, 3 carguinhas, tá? Certo? 3 cargas. Aí, coloquei ali 2 positivas e 1 negativa, certinho? Aí, ó, tem que lembrar, esse mais e menos, ele vai representar ali no que é que essa carga, ela tá rica. Então, essas 2 cargas aqui, elas estão ricas em prótons, enquanto essa outra carga de K, ela tá rica em elétrons. Tá certo? Então, significa o quê? Que as duas de cima estão eletricamente positivas. Tá certo, Letícia? E a de baixo está eletricamente negativa. Se você quiser, anota isso. Eletricamente positiva, eletricamente negativa. Porque isso aqui nas questões vai ser falado bastante, tá? Para vocês. Então, vejam. Peguei essas 3 cargas. Fechei elas hermeticamente. Sabe o que é que significa hermeticamente, gente? É de modo que não tenha contato com o meio externo. Então, vejam, eu fechei, Feitosa, eu fechei essas três cargas aqui dentro dessa caixa. E essa caixa aqui, Feitosa, não deixa com que essas cargas tenham contato com o meio externo. Então, tudo que está fora não vai mudar, não vai entrar em contato. Feitosa, eu vou deixar essas cargas aqui por 15 anos aqui dentro. 15 anos. Quando eu pegar um dispositivo e calcular, sabe quantas cargas eu vou ter ali dentro? As 3. Oxe, por quê? Porque isso é um princípio da eletrostática. Se eu peguei as cargas e isolei essas cargas em um ambiente hermeticamente fechado, elas vão se manter. Elas vão conservar. É o que acontece... Isso pode acontecer onde? Ah, você vai falar agora, né, eu acho. Isso, pronto. Ó. Por exemplo, é o que acontece na química. Na química, a gente tem a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. Que diz assim, veja, agora eu estou mostrando para vocês que esses princípios, eles são aplicados também em outras áreas do conhecimento, incluindo ciências da natureza. Veja, a gente sabe que a água, a fórmula química dela é qual? A fórmula molecular da água? H2O. Muito bem. Ó, isso aqui é água, viu, gente? H2O. Significa que eu preciso de quantos hidrogênios para constituir uma molécula de água? 2. 2. E preciso de quantos oxigênios? 1. 1. Na tabela periódica, vocês vão ver que cada hidrogênio tem uma massa de aproximadamente 1 grama. Isso aqui em química vocês aprendem, tá? Seja comigo ou com qualquer outra pessoa. E o oxigênio, cada oxigênio tem, olha só, cada oxigênio tem 16 gramas, mais ou menos. Então, significa que uma molécula de água vai pesar quanto? Se cada molécula de água tem, aqui, ó, pode perceber, 2 hidrogênios e um oxigênio. A molécula de água em si, 2. Sim. E, no caso, vão ser 2 hidrogênios. Então, Isso. 2 hidrogênios com 16 gramas de oxigênio fica quanto? Quantas gramas? 17. 18. Não, 18. Muito bem, então 18 gramas. Então, perceba, ó, uma molécula de água, 18 gramas. Não é isso? Que foi o que eu fiz para fazer uma molécula. Em contrapartida, se eu tiver isso daqui, ó, dentro de um reservatório, eu colocar 4 hidrogênios, se liguem, tá? 4 hidrogênios e botar 2 oxigênios aqui, ó. Quando eu for calcular a massa desse reservatório, eu vou ter quanto ali? Vê aí. Primeiro, eu vou ter quantas moléculas de água? 2. Cada molécula de água pesa quanto? 18. Então, as duas Então vai ter juntas pesam quanto? 36. Muito bem, 36 gramas. Aí vejam, ó, manteve a mesma massa. Independente do que aconteça, a massa é sempre a mesma. É como se fosse uma receita. Porque conserva. Gente, ó, seguinte,
Se é ciência, Gabi, se é ciência, precisa conservar. Não pode perder. Ele disse que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A mesma coisa aqui, ó, na física também. Tá vendo? Nada se cria, nada. Tá vendo? Nada se cria. Tudo se transforma. Beleza? Aí vejam, ó, é isso que a conservação, vou apagar isso aqui. É isso que a conservação das cargas vai me garantir ali. Se eu pegar as cargas elétricas, velho, colocar dentro, certo, de um reservatório, vai continuar. Pode se passar o tempo que for. O tempo que for. Se eu garantir que está fechado, tá bom. Só que, me digam aí, no mundo real, eu consigo deixar uma coisa extremamente isolada? No mundo real? Não. Não. É o que acontece, por exemplo, com a garrafa térmica. A garrafa térmica consegue deixar a água quente para sempre? Não. Não. Por isso que uma bateria... Sabe quando você compra... Sabe quando você compra um celular novo? Aí você pega um celular novo, ele não está 100% carregado. Ele normalmente está ali em 60%, 50%, né? Porque mesmo que os caras tenham colocado ele com a carga de 100%, ele perde mesmo estando desligado. A ideia seria o quê? Conservar. Mas isso daqui a gente está falando em uma situação em... Ó. Tá certo? Isso aqui é um negócio que vocês precisam tomar cuidado. Tudo que a gente falar daqui em diante é sempre em uma relação no laboratório, que aí tá tudo controladozinho. Porque na realidade não é assim. Porque muitas vezes a gente olha para isso, né, e fala, não vejo sentido não de dizer que as cargas vão ser mantidas. Mas, por exemplo, meu celular tem carga elétrica, mas mesmo que eu não mexa e deixe ele desligado por muito tempo, quando eu ligar de novo ele vai estar desligado. Mas teu celular, tua bateria, ela é tão perfeita ao ponto de tu deixar ela hermeticamente fechada? Que diabo de celular é esse que tu tá tendo? Tá entendendo? Foi o Elon Musk que fez esse negócio? A gente fica até meio assim, né? Mas, ó, aqui, para casos, laboratório, certo? Controlados, que nós, seres humanos, meros mortais, não conseguimos entender. Segundo, todo mundo entendeu esse princípio? Sim. Sim ou não? Sim, né? Certeza? Certeza. Pronto, show. Segundo princípio é a da quantização das cargas. Oxe, o que diabo significa isso daqui, velho? De quantização. Gente, eu falei para vocês, quantização, velho, é quantidade. Ou seja, a quantidade das cargas, ela tem que seguir um padrão. Sabe por quê? Para eu calcular a carga elétrica, eu vou precisar usar qual fórmula? Qual é a fórmula que eu uso para calcular a carga elétrica? QNE. Muito bem. Quem é o N? É o número de elétrons. Muito bem. Quem é o E? É os elétrons. A carga alimentar. Muito bem. A carga elementar tem um valor fixo? tem. Tem. Então significa o quê? Que o número de elétrons eu vou estar sempre multiplicando por quem? Por 1,6. Aí vejam só. O átomo, na concepção de vocês, é uma coisa grande ou uma coisa pequena? Pequena. Tanto que, para a gente dividir o átomo, que antigamente era Dalton, Thomson, né? E até o próprio... só Dalton e Thomson mesmo, né? Que diziam ali que o átomo era indivisível. Mas depois, a partir de Rutherford, eles já conseguiram perceber que era possível ser dividido. Não era isso? Só que vejam, para a gente poder dividir um átomo, a gente já precisa de tanta energia, porque é possível fazer utilizando uma fissão nuclear. Mas aí, poxa, haja energia para dividir um átomo. Imagina, se o átomo por completo já é pequeno, o elétron vai ser o quê? Se o átomo é pequeno. Minúsculo. Aí, vem cá. Se já é difícil dividir o átomo, imagina dividir um elétron.
É fácil, será? Não, meu filho. Não. Aí vem cá, esse N não é o número de elétrons? É isso. Aí, será que é possível eu ter 1,2 elétrons? 1 elétron e meio? É possível? Não. Esse número de elétrons tem sempre que ser um número o quê? Inteiro. Inteiro, muito bem. Tá vendo? Então significa o quê? Que o número de carga sempre será um múltiplo, um múltiplo de 1,6. Se não for um múltiplo de 1,6, não pode ser carga elétrica. Por exemplo, se eu botasse assim, que o Q era igual a 3,2 vezes 10 a menos 19. Será que aquilo ali seria pra gente? Seria. Seria. Seriam Por quê? 2. Muito bem, seria o 1,6 Isso vezes já 2. é tipo uma estratégia para arriscar a alternativa que não é múltiplo, né? Perfeito, isso mesmo. Nossa, porque ninguém nunca me ensinou isso. Tá vendo? Acho que minha mente se abriria mais. Não é, porque fica mais fácil, né, da gente conseguir comensurar, né, pelo menos o que é que a gente consegue, né, tipo assim, dar uma cortada e tudo mais. Agora, vamos supor se eu botasse aqui 3,6, o que fosse igual a 3,6 vezes 10 a menos 19. Isso aqui poderia ser o número de carga? Não. Não. Porque a divisão por 1,6 daria 2,25, não era? Por Daria aí. 2,20. Aí já não dá. Porque é número quebrado, não tem como. Porque seria a mesma coisa de eu ter dito que eu tinha pego ali, que eu peguei 2,25 elétrons. Não tem como, pô. Isso aqui, não tem como ser número de carga. Porque é o princípio diz que a quantização das cargas, o número de cargas, precisa necessariamente ser um número múltiplo de 1,6. Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Sim, né? Show. Vamos aqui para o último. Depois disso aqui eu já libero vocês, tá? Que é o terceiro e último princípio, tá? Que é o princípio que a gente chama da atração e repulsão. Atração e repulsão. Professor, por que você está falando isso tudo? E se podia já ter apresentado essas coisas de forma geral? Porque, às vezes, uma questão teórica vai pedir a vocês esses princípios. Aí vocês precisam entender que isso aqui são princípios, ou seja, são leis. Não são possíveis de serem mudadas, entendeu? A lei da atração e da repulsão, que é isso aqui, Se eu tenho duas cargas com o mesmo sinal, duas cargas de mesmo sinal, o que vai acontecer com elas é que elas vão, repulsão. Vão se repulsar. Tá vendo? Então, quando eu encosto, pra cá, tá vendo? Elas vão se afastar, vão se jogar, certo? Porque polos iguais se repelem. A mesma coisa, se eu pegasse aqui uma carga negativa com uma carga negativa, elas iam sofrer uma repulsão. Já se eu pegasse aqui, duas cargas com sinais opostos, elas iam o quê, se atrair. Porque é isso, princípio da atração. Tá vendo que são coisas lógicas, que não precisa decorar isso, tem que aprender e entender. É isso que eu tô falando, Cargas iguais se repelem, é repulsão. Cargas diferentes, atração. É o famoso os opostos se atraem. Isso aqui. Diz aí se deu para entender isso. Deu. Deu, né? Perfeito. Gente, olha só. Essa semana eu ainda não vou botar exercício para vocês lá, tá certo? Não vou botar, porque já vou ter que liberar vocês. Porque só faltam 4 minutinhos, certo? Aí, próxima semana, eu venho para a gente poder falar pelo menos da eletrização. Aí, depois que eu falar da eletrização, é que eu vou liberar os exercícios. Pode ser? Até porque vocês também já estão com a lista de matemática, né? Quem é de matemática. Pode. Tranquilo? Então, gente, é isso. Estão liberados, certo? Um beijo enorme. Muito obrigado. Qualquer dúvida, falem comigo. Vou sair da frente para vocês tirarem print. Tirem print aí, alguém mande lá. E a gente se vê na próxima, tá?
Cheguem sempre cedo, dessa vez eu me atrasei só por conta da coisa da autoescola. Mas não vai acontecer isso, tá? Vou sempre entrar às 18 em ponto. Então, sempre entre em ponto. É isso, gente. Um beijo enorme, até a próxima, viu? Bons estudos. Cheiro, até mais, gente.